Olá, boa noite, sejam bem-vindas ao nosso segundo dia de live do nosso curso gratuito com o tema Liberte-se Mulher, Conheça o Seu Ciclo. Hoje é dia da gente se aprofundar na fertilidade feminina e compartilharmos um pouco sobre o nosso ciclo. Eu sei que a maioria de vocês tem inúmeras dúvidas sobre o ciclo, sobre a fertilidade, seja porque estão aprendendo agora ou porque talvez nunca te foi ensinado nada do tipo, né? Talvez a única coisa que você saiba sobre ciclo é o que se refere ao período da menstruação, né? Talvez é o único norte ali que você tem, é o dia que a menstruação desce, o dia que ela vai embora, talvez daqui a 30 dias ela venha novamente, ou 28 e por aí vai. Boa noite, meninas! Oi, Tatiana, Thaís, Amanda, Jéssica, Bruna, sejam bem-vindas. Vou aproveitar que a galera ainda tá chegando aí e vou colocar aqui fixado. Yara Lopes, pessoal que tava aí na live de ontem. Sim, as lives sempre vão ficar salvas por 24 horas. Já tempo de você ouvir hoje, amanhã e depois elas vão pro YouTube, tá bom? Sejam muito bem-vindas. É uma alegria tê-las aqui comigo novamente nesse segundo dia. Vem cá, quem participou da aula ontem já deu assim para criar expectativas para a aula de hoje. Já deu para mudar o pensamento, não é mesmo? Eu gostei muito do que vocês colocaram lá na caixinha, né? Muitas pessoas, olha, não só, gostei da live, foi maravilhosa, tudo bem, ótimo, mas muitas partilhas, né? Nossa, Nayara, aprendi sobre abortos ocultos. Nossa, o que você aprendeu, o que você ensinou, nunca aprendi com ninguém, né? Se não fosse a live de ontem, eu não ia conseguir ter acesso a tanto conhecimento. Ó, o nome do meu canal do YouTube é Métodos Naturais. Você coloca lá, Nayara Calado, Métodos Naturais, que você vai conseguir achar o meu canal. Você vai ver lá vídeos também e conteúdo lá, tá? Agora eu quero pedir para vocês compartilharem essa live, tá? Mandar nessa setinha que fica aqui embaixo do direct e compartilhar com as pessoas que vocês conhecem, seja pelo WhatsApp, no grupo da paróquia, seja no seu grupo de amigas, de mulheres, seja com algumas pessoas específicas, sua comadre, sua irmã, sua mãe, sua tia, né, sua amiga, para alguém que olha, não é ao vivo no YouTube, tá? No YouTube é só a gravação. Aqui é que é ao vivo. Então compartilha essa live, tá? Vamos trazer mais pessoas. A meta era essa para quem tava lá no grupo. Pelo menos você convidar uma pessoa para live. Porque aí quanto mais pessoas a gente tiver aqui, às vezes é algo que você quer contar para a pessoa, mas talvez a pessoa não consegue te entender. Às vezes ela precisa ouvir de uma terceira pessoa, de uma pessoa de fora, para que aquilo entre dentro do coração dela, né? Às vezes é assim. Às vezes a gente fala e ninguém entende. E aí quando a gente compartilha e traz a pessoa para a live, ela pode ser beneficiada. Tá bom? Gente, então vamos lá. Sem tempo para mais delongas, que eu quero deixar pelo menos assim uns 5 minutos hoje, final, que eu prometi ontem. Para quem estava fazendo pergunta, que hoje e amanhã eu vou deixar uns 5 minutinhos, amanhã mais. Mas hoje, pelo menos assim, eu vou responder umas 3 perguntas, tá? Não adianta mandar pergunta no decorrer da live. Somente no finalzinho, quando eu falar, gente, pode mandar alguma pergunta aí. Aí eu vou responder umas 3 ou 4 perguntas, tá bom? Compartilha, convida mais pessoas para essa live. Agora é o momento, porque agora nós vamos começar a entrar no conteúdo de hoje, que é Liberte-se Mulher, Conheça o Seu Ciclo. A autonomia que eu vou te trazer hoje é para que você conheça como funciona a sua fertilidade, tá? Todas nós mulheres temos um funcionamento do nosso aparelho reprodutor semelhante, né? Todas nós, cada uma com a sua individualidade, claro. Uma tem SOP, a outra tem fluxo intenso, a outra tem o ciclo muito longo, a outra tem o ciclo mais curto, por aí vai. Só que você precisa entender que a nossa fertilidade, o funcionamento
do nosso corpo é um só. Quando Deus nos criou, Ele criou lá com tudo, né? Com tudo no corpo humano, tá? Então, funciona de maneira semelhante. E o que eu quero te ensinar é isso, porque essa é a base para você amanhã conseguir ouvir as 4 regras do método de ovulação Billings, porque amanhã o tema da nossa live é os métodos naturais na prática, e eu vou ensinar a vocês como aplicar as regras na vida de vocês, as 4 regras do método para espaçar as gestações. Então esteja presente na aula de amanhã também, tá? Mas hoje é a base. Não dá para eu começar falando do método na prática se a única coisa que você sabe do seu ciclo é o dia que a menstruação vem. Se você não entende o que é um período fértil, se você não sabe como isso funciona, se você acha que aleatoriamente a gente pode conceber, que é engravidar, né? A gente pode conceber em qualquer dia do ciclo, que se você parar de tomar anticoncepcional hoje, amanhã você tá grávida. Se você tá totalmente perdida nesse marzão aí imenso, não dá pra você começar o método ainda. Então a live de hoje é isso. É te mostrar, olha, Renata, Gabriela, existe um ciclo. E é dentro desse ciclo que a gente vive o método natural. É dentro desse ciclo que funciona naturalmente por criação de Deus e por isso é perfeito e belo, né? Por isso que a fertilidade conjugal, matrimonial, rege em torno da fertilidade da mulher, porque o homem é potencialmente fértil sempre. Se ele for saudável, ele é sempre fértil. Ele sempre tem a possibilidade de, através de um ato conjugal, liberar espermatozoides e uma mulher engravidar, ok? A mulher não. Ela não tem óvulo sendo liberado a todo momento, a todo dia. A mulher é cíclica, ela tem um ciclo e ela só libera o óvulo num determinado período daquele ciclo, que é dentro do período fértil. E é isso que você tem que aprender e entender e aprender ainda mais, a identificar os sinais do seu corpo. É por isso que eu recebo inúmeras perguntas assim. Toda hora esse negócio faz assim, hein, gente? Ah, é? Antes eu gostava, agora já tá chato. É por isso que eu recebo um monte de perguntas assim. Ai, Nai, meu ciclo é irregular. Vai servir pra mim? Ai, eu tenho SOP. Ai, minha menstruação vem 2 vezes no mês. Vai servir pra mim? Vai servir pra você. Por quê? Porque o método de ovulação Billings, que é o que eu ensino, ele rege a partir da autoobservação. Você aprende a observar em que fase do ciclo você está. Então, independe se o seu ciclo é mais longo ou mais curto, independe se você tem SOP ou não, você vai se tornar capaz de conseguir observar o seu padrão de infertilidade e o começo e o fim do seu período fértil. A nossa meta, gente, é essa daqui. É que uma mulher consiga autonomia suficiente para conseguir identificar o dia que começa o período fértil dela e o dia ápice, tá? Esse período dura ali 6 dias, no máximo 9, tá? Do ápice é só 6 dias, mas aí tem mais 3. Então, o seu período fértil dura, em média, 6 dias, tá? A gente quer aprender isso, a identificar quando ele começa e quando ele termina. Por quê? Se você precisa espaçar as gestações, você precisa se abster nesse curto período de tempo, de 6 a 9 dias. Ok? Consegue entender só isso? Tá? Me dá um feedback aí. Nai, tô entendendo, tá claro, não sei o quê. Mas só pra ver se vocês estão conectadas aqui comigo. Porque agora eu quero que você preste atenção e se tiver próximo de papel e caneta, agenda, caderninho, gente, já anota aí. É a última chamada do ano para você conseguir aprender os métodos naturais, porque aí você já começa o ano que vem praticando, né? Nada de deixar para o ano que vem. É para começar agora, novembro, para que no ano que vem você consiga se encontrar, anotar e praticar, tá? Muito obrigada pelo feedback. Ó, vamos lá. O seu ciclo começa no primeiro dia da sua menstruação. Esse é o primeiro dia do seu ciclo, tá? Esse ciclo começa no primeiro dia da sua menstruação. Então, só para vocês terem um norte, tá? Não é no primeiro dia de borra, de mancha de sangue. É no primeiro dia que o fluxo desce.
Ó, Rosilene é minha aluna. Eu ainda falei, Rosilene tá falando que tá entendendo, mas ela já é aluna. A Rosilene, a Rosane, tem um monte de aluna aqui, não tem? Quem é aluna, coloca aí. Eu conheço a foto das minhas alunas, o rosto das minhas alunas, conheço todo mundo. Olha lá, Então, vamos lá, ó. O ciclo de vocês começa no primeiro dia da menstruação. Vocês precisam ter conhecimento do dia, tá? Desceu a menstruação, seu ciclo começou. Aí você já tem o norte, tá? Que é o dia de sangue vivo, fluxo, tá? Sangue vermelho mesmo que você precisa pôr o absorvente. Esse é o primeiro dia da sua menstruação. E aí essa menstruação vai durar 2, 3 dias, 4 dias ou 5 dias. Vai variar. Da Nayara vai ser de um jeito, da Rosana vai ser do outro, da Rosane de outro, da Rosângela de outro. Cada mulher vai ter ali uns dias de fluxo, 3, 4 ou 5. Não importa, o seu ciclo começou, tá? O que vai vir quando acabar esse fluxo? Geralmente você vai ficar ali 1, 2 dias de borra normal, ok, tá? Menstruação não é borra, Maria, tá? Menstruação é o que eu expliquei, fluxo intenso, não confunda. Às vezes, algumas mulheres que usam anticoncepcional, por muito tempo, elas não menstruam mesmo. Elas só têm aquele sangramento leve, aquela borra mais escura, ou aquele sangue vermelho bem pouquinho, tá? Porque quando a gente usa pílula, não há menstruação mesmo verdadeira, né? Aquele sangramento ali é estimulado pelo uso dos hormônios, tá? Então, para início de conversa, nós estamos falando de um ciclo, de uma mulher que tem ciclo. E a gente só tem ciclo quando a gente não está usando hormônio, tá? O ciclo é o seu ciclo natural, funcionando de maneira natural, tá? Funcionando naturalmente. Lembra que ontem a gente estava falando que se você é jovem e toma pílula, o seu corpo fica igual de uma senhora de 60, 70 anos, né? Que tá lá, já passou da menopausa? Então, é mais ou menos assim. Então, a gente está falando de mulheres em idade fértil, que não tomam pílula, elas vão ter essa menstruação. Então tá, você já aprendeu a primeira fase do ciclo, ok? Qual é a primeira fase do ciclo? É o período menstrual, tá? Ele pode variar, 3, 4, 5, 6 dias de ciclo. Tanto faz, cada mulher vai ter uma durabilidade. Tá, acabou a menstruação, 1, 2 dias de borra, mais ou menos por ali. Depois você começa a fase folicular, que é o período infértil, antes do período fértil, tá? Gente, quando eu falo em ciclo, eu quero que vocês pensem em ciclo mesmo, tá? Em algo que, tá? Que vem aqui, ó. Ele vai e volta, é um ciclo, tá? Circular mesmo. Então, aqui tem a menstruação, é o primeiro dia do seu ciclo, tá? Um dia a gente vai providenciar um quadrinho para eu poder escrever isso aqui, mas só no YouTube, acho que aqui no Instagram não dá. Primeiro dia do seu ciclo. Aí aqui vem a fase folicular, vê se você consegue captar, ó. Aí aqui vai vir o período fértil, a gente já vai falar sobre ele. Aí fase lútea, aí volta para menstruação de novo. Aí depois tudo acontece de novo. Deu para entender? Conseguiu captar essa parte do ciclo? Da coisa que vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? Então vejam, menstruação, fase folicular. Eu quero que vocês tenham em mente que essa fase folicular, ela é o período que vem antes do período fértil. Ele é fértil ou infértil? Geralmente é infértil, tá? Falei geralmente, então não é em todos os casos. Por que eu falei geralmente? Bora lá, preste atenção. Não perde o fio da meada aqui, que isso é importante, tá? É uma parte super importante. Porque geralmente, essa fase folicular, ela pode durar 1 dia, ela pode durar 2 dias, ela pode durar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dias, tá? Não tem um limite. Cada corpo vai seguir um padrão. A minha aluna já falando, é o período do PBI. É o período do PBI. O que é PBI? Padrão Básico de Infertilidade, tá? Então, nessa fase folicular,
Geralmente, se você tem um ciclo de 28 a 35 dias, você vai ter um período de fase folicular bom. 3, 4, 5 dias de infertilidade antes de começar o período fértil. Esse período da fase folicular não tem um número de dias, tá? Em cada mulher, geralmente o seu corpo segue ali minimamente um padrão, mas não vai ser exato. Por exemplo, né, eu tenho alunas que têm o ciclo mais curtinho, 26, 25 dias. E aí ela tem uma fase folicular de 2, 3 dias. Um mês vai ser 2, no outro vai ser 3, no outro vai ser 1, tá? Isso muda, gente. E por que muda? Eu quero que vocês entendam. Por que tudo isso é variável e não é fixo? Porque o nosso período fértil, a nossa produção hormonal, ela não é mecanicamente induzida. Ela começa na hipófise, tá? Uma parte do nosso cérebro que comanda a ação ovariana, a produção de muco, estimula a cérvix através dos hormônios que são ali estimulados e produzidos na hipófise, num local do nosso cérebro chamado hipófise, tá? Ou seja, o nosso sistema nervoso pode alterar, pode antecipar, existe uma flexibilidade aí, não é algo assim totalmente mecânico que eu vou lá, aperto o botão e a coisa funciona, ok? Ele tem uma variedade. A gente diz que uma variedade normal é de até 5 dias, tá? 5 dias para mais ou 5 dias para menos está ok. Não tem problema, você pode continuar o método, não vai te trazer problema nenhum. Então, essa fase folicular, ela também vai sofrer alterações. A gente pode ter um dia, a gente pode ter 2 dias, 3 dias, 4 dias. O que eu quero que você entenda é que, por exemplo, o seu ciclo, se você sempre tem uma fase folicular, esses dias de PBI de 2 ou 3 dias, raramente ele vai ser de 9 dias. Sempre vai ficar ali, 1, 2 ou 3. Ele tem uma variação mais curta, porque geralmente o seu ciclo também vai seguir um padrão. Mulheres que têm um ciclo de 30 dias, geralmente elas vão ter de 30, 29, 31 dias, tá? Dificilmente ela vai cair para um ciclo de 25 dias assim do nada, tá bom? Então vamos lá. Essa fase folicular é esse período curtinho ali que eu mostrei, tá? Imagina que aqui tem um círculo imaginário. É esse período de dias curtinho após a menstruação. Nele, o seu corpo vai manifestar o seu PBI, que é o seu padrão básico de infertilidade. Esse padrão básico de infertilidade, geralmente a gente vai definir ele a partir de 3 ciclos de observação. A não ser que o seu PBI seja seca, tá? A não ser que o seu PBI seja seca. E seca já é um PBI que a gente pode definir de primeira. Agora, se for úmida, se tiver algum muco, a gente vai precisar de 3 ciclos para conseguir definir bem esse padrão básico de infertilidade. Por quê? Porque ele precisa de tempo suficiente para se repetir. Eu não consigo ver um padrão de hoje para amanhã. Se é um padrão, é algo regular. Algo que se repete dia após dia. Então, eu preciso de um período para conseguir ver esta repetição. Tá travando, né, gente? Mas fica aí, daqui a pouco para. Pode ser no Instagram. A internet aqui parece estar ok, parece estar normal, tá bom? Daqui a pouco deve estabilizar. Então, vamos lá. Nessa fase aqui, amanhã nas regras, eu vou encaixar uma regra bem aqui, ok? Para quem tá travando, sai e volta para ver se melhora. Às vezes é a sua internet, tá? Sai, fecha e volta. Ó, tem pessoas que tá normal. Meu esposo também tá acompanhando lá da sala e ele sempre me avisa se tiver problema. Obrigada, gente. Ó, acaba a fase folicular, inicia o período fértil, tá? Essa fase folicular é a que você precisa, se você precisa espaçar, ter mais cautela. Por isso que o acompanhamento individual que eu dou na minha mentoria, eu não abro mão
de, por exemplo, vender somente cursos gravados. Eu faço a mentoria com acompanhamento individual. Para quê? Para que vocês consigam definir junto com a instrutora, junto comigo, junto com alguém da minha equipe, o seu padrão. Olhar para o gráfico, analisar e conseguir definir. Não é de hoje para amanhã que eu vou definir meu PBI. Só se for seca. Aí eu consigo, porque o seca já é um sinal de infertilidade. Eu tô seca sem muco, eu tô infértil. Por quê? Porque a gente vai ver agora que quando começa o período fértil, começa a produção de muco. Tá? Então, obrigada, gente, pelo feedback. Estão prontos para a gente entrar no período fértil? Nessa fase aqui, folicular que a gente deixou para trás, a gente está infértil. Então, nela, as relações estão liberadas na regra 2. Amanhã eu falo sobre a regra 2, tá? Mas nesses dias são dias inférteis e que o casal pode manter relações sem chance de engravidar. Se faz o método ou vai começar a fazer para espaçar, tá? E aí, começa o período fértil, tá? Vamos lá. Sua hipófise envia os comandos hormonais lá para os seus ovários. E aí o teu corpo entende que está na hora de se preparar, de produzir muco para que o óvulo seja liberado e para uma possível ovulação. O nosso corpo se prepara todo mês para conceber. A gente ouve isso, né, há tempo. Né? Todo mundo já ouviu isso. Todo mês, olha que lindo. Todo mês o corpo prepara o útero. E é mesmo. Não diria todo mês, mas diria a cada ciclo. A cada ciclo o nosso corpo se renova. Quando aquele endométrio desce, aquela menstruação significa que a gente não engravidou e que aquele corpo vai se renovar para começar um novo período fértil. O período fértil começa, Nayara, no 14º dia do ciclo. Não, Érica, eu vou puxar suas orelhas. Você não tá prestando atenção, Érica. Não existe data para começar. Gente, olha só. Se tivesse data, o período fértil, Nay, começa todo dia 14 do ciclo. Pra que eu ia estar aqui gastando o meu gogó? Partilhando o que eu sei com vocês, falando. Eu ia simplesmente falar, gente, segue essa planilhinha aqui. Aprende a marcar o primeiro dia da menstruação, no 14º você tá fértil até o 24º. Eu não ia ficar aqui. Eu ia te dar um e-book com esse gráfico, com essa planilha para você preencher e pronto. Eu acabei de explicar que a hipófise traz variações, porque não é algo mecânico, é algo variável. E se é variável, isso significa que o meu período fértil pode não começar no 14º dia do ciclo, tá? Pode ser que cale em algum dia, em algum momento ali, o seu período fértil, sim, passar pelo 14º do dia do ciclo, mas ele pode começar no 10º dia. Eu, por exemplo, tenho o ciclo, Nayara, tenho o ciclo mais curtinho. O meu período fértil começa no 12º dia do ciclo, ok? Por aí. Às vezes 10º, 11º, 12º, 13º, ok? Então, tudo isso é variável. A gente aprende como? Como que eu acabei de falar? Autoobservação. O que é autoobservação? É eu aprender a me observar. É eu aprender a ver os sinais que o meu corpo dá, tá? Então, eu quero que você aprenda aqui, ó. Primeiro a gente vai aprender a definir o PBI, que é o padrão básico de infertilidade. Esse, talvez você precise de uma ajuda, um acompanhamento e 3 meses de anotação para a gente conseguir definir com segurança, tá? Talvez. Mas a gente sabe que ele dura ali um período curto de tempo e que você pode ter uns dias seca e que os dias secas são inférteis. E aí depois, gente, ó, presta atenção. Começou o período fértil. É aqui que está o nosso foco. Começou o período fértil, então a sua hipófise mandou os comandos. E qual é a primeira coisa que acontece? Começo a sentir uma sensação mais úmida ou mais molhada. Ó, a Naira botou aí, assim fica difícil. Naira, meu amor, o que é fácil nessa vida? Você me conta o que é fácil nessa vida. Não tem. Fácil, e aí não só para Naira, mas para uma reflexão para nós.
Fácil, gente, é ir ali na farmácia, pagar R$ 50 talvez, e tomar uma bomba todo mês que vai te trazer inúmeras dificuldades. Talvez isso seja fácil, mas depois a gente vai pagar o preço, né? Ah, falou algo antes, tá bom, perdão. Mas vamos lá que eu já ia falar sobre isso mesmo. Eu sempre gosto de citar nesse assunto. Fazer o método natural se observar é fácil? Não, não é fácil. É trabalhoso. É bom? É ótimo. Vai me trazer algum malefício? Nenhum, tá? Nenhum malefício. Só vai me trazer coisas boas. O único efeito colateral que tem no método natural é a possibilidade de uma nova vida. Mas depois que essa nova vida vem, e a gente olha para aquele rostinho, para aquela face, a gente não se arrepende de ter tido aquele neném. A gente não se arrepende daquele efeito colateral, o melhor do mundo, né? Agora, deixa eu me desculpar aqui com a Naira. Disse que estou sem menstruar desde a gestação e meu bebê está com 7 meses. Sim, essa fase que você está, Naira, é mais difícil, tá? Mas entenda o que eu estou falando, porque tão logo você vai chegar lá. Como o bebê já está com 7 meses, daqui a pouco o seu ciclo já deve voltar, tá? Então, vamos lá, gente. Começou o período fértil, você começou a sentir a sua vulva mais úmida e a vir a produção de muco. Você começa sim a notar que parece que você tá suada. Quando você passa o papel, vem um muco diferente ali. Quando você vai no banheiro, parece que o fundinho da sua calcinha tá mais úmido que o normal. E ao longo dos dias, aquilo pode ir aumentando, tá? Você vai sentir, talvez, né, algumas mulheres mais molhada, até mesmo escorregadia, lubrificada. O que é escorregadia? É quando você passa o papel para secar o xixi e ele escorrega. Você sente que fez pluft, né? Tem aquele muco ali mais gelatinoso que você sente ele escorregar e deslizar. Isso é escorregadia. O que é uma molhada? É quando você sente ao longo do dia, isso aí, tipo uma gosma. O molhada é quando você sente ao longo do dia como se você tivesse pingado o xixi ali na sua peça íntima. Fica ao longo do dia o fundo da calcinha molhado. Quando você sobe assim a calcinha depois que você fez xixi, sabe? Parece que tá sujo, aquela coisa gelada que encosta em você e aquele fundo sempre molhado, como se tivesse ali pingado água mesmo, tá? Então você começa a sentir isso no período fértil. Além disso, você pode sentir a vulva inchada, ó, a Mila escreveu aí, eu vi a palavra inchada. Você pode sentir a vulva inchada e é um sintoma maravilhoso que às vezes é muito claro para nós, é sentir a vulva inchada, porque ali está bombeando mais sangue, tá? Eu vou contar uma história para vocês que acontecia sempre comigo quando eu parei de tomar pílula naquela minha história de conversão de ontem. Eu fazia faculdade e aí eu tinha pouca calça jeans e usava sempre a mesma calça jeans sempre para ir para faculdade. E aí em alguns dias aquela calça jeans me ficava super confortável, eu adorava aquela calça jeans e eu usava ela para ir trabalhar, para ir para faculdade. Depois comecei a trabalhar e fazer faculdade tudo ao mesmo tempo, ou seja, eu ficava o dia inteiro com calça jeans. Aí tinha dias que era tranquilo ficar com a calça jeans. Aí do nada, no meio do ciclo, na volta da faculdade, na ida, aquela calça me incomodava. E aí eu ficava andando e puxando, na frente, tá? Andando e ajeitando. Eu, gente, essa calça tá me incomodando hoje. Gente, isso aqui tá sujo, tá molhado. Puxa, era pra eu ter trazido uma calcinha que aí eu trocava. Eu ainda não sabia claramente que aquilo era o meu período fértil, mas como eu tinha parado de tomar pílula, mas também eu não estava preocupada em aprender, né? E também, não sei se acontece aí na cidade de vocês, mas apesar de eu morar numa cidade grande, que tem 1001 paróquias, né? Perto de onde a gente mora, não tinha ninguém que ensinasse o método. E aí eu sentia isso. E aí, quando eu aprendi o método, eu falei, caramba, aquela sensação de incômodo do jeans
era a minha vulva inchada. Os grandes lábios, eles ficam assim, com aquela sensação de que eles estão um pouquinho abertos. Não é visível, tá, gente? A gente sente. É como se ele ficasse um pouquinho aberto e inchadinho e mais sensível. A gente fica com uma sensibilidade maior lá, porque de fato está bombeando mais sangue no período fértil, nessa região vulvar, tá? E aí a gente pode sentir esse inchaço. Quem sente, maravilhoso, é um pus a mais dentro do teu período fértil, aquilo te dá mais certeza. Quem não tem tanta sensibilidade assim, ou quem tomou anos de pílula e o corpo ainda não voltou, ou quem está amamentando e o corpo também ainda não voltou, não tem problema se não sentir. O mais importante é a sensação de molhada, tá? De úmida, de molhada, de lubrificada. A sensação que comanda. Essas coisas, como por exemplo, a vulva inchada, são coisas a mais. Tem a vulva inchada, tem o nódulozinho, tem a artéria da perna, tá? Ela fica também mais inchadinha, uma artéria na virilha. E tem também a questão dos ovários, que você pode sentir a cólicazinha no lado do ovário que está ovulando, aquela fisgadinha no baixo ventre, uma leve cólica. Algumas mulheres vão sentir mais um pouquinho de cólica, outras vão sentir só uma fisgadinha bem leve de um dos lados, ou no que as pessoas também gostam de chamar de pé de barriga, né? No pé da barriga ali todo, naquele baixo ventre todo ali, você pode sentir aquela dorzinha, aquele incômodo, tá? E algo que eu ressaltaria em oposição à falta de libido que nós falamos ontem, é o aumento da libido nesse período fértil. Então, quando começa o seu período fértil, a tua libido começa a aumentar rapidamente, tá? Você sai daquela sensação de secura e a libido, sobe lá em cima, assim, do dia pra noite você tá nas alturas, tá? Você tá disposta, geralmente você se sente bem, você se sente produtiva, é aquele dia que você acorda bem, faz almoço, dá banho no filho, não deixa o arroz queimar, estende roupa, ainda passa o pano na cozinha, tudo ao mesmo tempo. E no final, quando você senta para almoçar, você ainda tá feliz porque você deu conta, porque você arrasou. E de noite você ainda vai procurar o teu marido. E ele não vai nem acreditar nesse milagre que está acontecendo na casa dele. Não tem os momentos, gente? Como eu já conheço, esses dias não me são muito... eu não me surpreendo, tá? Mas vocês que vão passar por essa experiência, eu creio que vocês vão notar, assim, muito claramente esse bem-estar, essa coisa... E eu percebo, o que eu percebo a longo prazo, né, comigo, é que, caracoles, em alguns momentos a gente tem muita energia e muito bom humor. Em outros momentos, como na TPM, por exemplo, a gente não quer muito papo, né? Você quer ficar ali quieta, concentrada, fazendo a sua coisa só, se possível, sem ninguém falar com você. E no período fértil não, você tá muito, muito, muito bem, muito enérgica, conversadeira, feliz. Isso é muito bom a gente ter esse autoconhecimento, tá? Até pra gente não se culpar, né? Pra quem gosta de se, caramba, mas hoje meu dia não foi legal, nossa, tô me sentindo mal, cansada, exausta, de saco cheio, dos afazeres, do tanto de coisa, das crianças. Não, calma, talvez seja só TPM, vai passar. Daqui a pouco, quando a menstruação descer, você vai estar assim mais, né? Mais amorosa, mais carinhosa, né? Mais ali, né? Menos estressada, tá? Então, esse autoconhecimento nos traz essa capacidade de ordenar. Ah, Nai, mas isso é bom? Isso é bom, porque lembra que eu falei ontem que a mulher que toma anticoncepcional ou usa o DIU, ela está sempre como se estivesse em estado de menopausa. E aí as meninas compartilharam aqui no direct, eu vi, estou sempre de mau humor. Pelo menos
Quando a gente está com um ciclo normal, esse mau humor, ele só vem ali muito pertinho da menstruação, tá? Não é normal você ter uma TPM muito grande, não. Se você está com uma TPM muito, muito absurda, é porque certamente você não está se alimentando bem. A alimentação tem relação com essa coisa do hormônio. Então, fazer atividade física, se alimentar bem, ajuda na TPM, tá? Não é comer chocolate que ajuda. Comer chocolate só piora a TPM, só piora mesmo. Porque você joga os níveis lá em cima e depois cai tudo e você fica pior que antes, tá? Mas no método natural a gente vive ali a TPM aqueles diazinhos que antecedem a menstruação. Depois da menstruação, a fase folicular também é um período bom e o período fértil é um período maravilhoso. Quando você está sob efeito de pílula, é como se você ficasse na TPM uns 30 dias. A vida toda, os anos todos, entendeu? Aquele mau humor vai ficando cada vez pior e ele não melhora para te dar uma fadiga, para dar um descanso pro teu marido que não te aguenta mais. Não, é sempre aquele peso, tá? Então veja a beleza do nosso período fértil. Olha quanta coisa legal acontece aqui, hormonal, dentro desse nosso período fértil. Olha quanta coisa a gente pode perceber, desde o humor até o muco visivelmente que sai no papel higiênico, né? A calcinha que você vê molhada, aquela sensação que parece que fez xixi, o muco que você vê gelatinoso, escorregadio, transparente, elástico. Nesse período fértil, gente, o nome já diz, é o período que a gente pode engravidar. Desde o primeiro dia que começa a vir muco até o terceiro dia depois do ápice. Por isso que eu falei que esse período fértil dura de 6 a 9 dias. Por quê? Ele começa, os hormônios começam a subir até atingir o máximo e depois eles caem. Nesse cair, demora 3 dias para você ficar infértil novamente, tá? Ainda demora 3 dias para você ficar infértil. E nesse período todo, a gente pode engravidar. Por quê? Presta atenção. Seu marido tem os espermatozoides e aquela liberação de milhões de espermatozoides lá por ejaculação. O seu muco cervical, o muco que você produz, esse que te deixa molhado, escorregadio, lubrificado, é o ambiente perfeito para a sobrevivência dos espermatozoides. Só Deus poderia criar algo que se encontrasse tão bem. É o muco e o espermatozoide. O muco é o ambiente perfeito para que o espermatozoide sobreviva. No seu muco, ele pode sobreviver até 5 dias. Tá? No seu muco, ele pode sobreviver até 5 dias. Por isso que se vocês tiverem relação no início do período fértil e o seu óvulo for liberado 4, 5 dias depois, ainda haverá alguma chance de engravidar. Menores, mas haverá. E aí para as mulheres mais jovens e mais férteis, essas chances são mais reais, ok? Então Deus criou ali uma coisa para outra que se encaixa perfeitamente. Em ambiente fértil, Érica, são 5 até 5 dias, tá? Pode ser que eles não aguentem, né? Mas é o que eu te falei, em idade boa, em ambiente bom, aí depende de vários fatores. Como estão a vida desses espermatozoides, né? A saúde do marido, isso conta também, a idade e tal, que aí os espermatozoides são mais ativos, tudo isso. E a idade também da mulher e o tipo de muco que aquela mulher está produzindo. Por isso que os dois sendo mais jovens, as chances de engravidar aumentam. Os dois sendo mais velhos, as chances diminuem, porque o corpo já foi ali se modificando e desgastando ao longo do tempo, tá? Por quê, gente? A gente só ovula em um dia desse período fértil. Em um dia, tá? Seu período fértil começa, aí ele vai aumentando, a gente vai sentindo úmida, molhada, muco elástico, gelatinoso, escorregadia, ápice. É no ápice, no dia ápice ou nas próximas 48 horas que a gente vai ovular. Esse óvulo que nós liberamos, nós mulheres, ele só dura 24 horas, ok? Esse óvulo só dura 24 horas, tá? Mas como os espermatozoides sobrevivem até 5 dias,
se você teve relação durante o período fértil, há chances de engravidar, ok? Se eu estou, por exemplo, tentando engravidar, qual o melhor dia para eu ter relação? No dia ápice ou nas próximas 48 horas, tá? São os melhores dias. Se eu estou fazendo o método para não engravidar, para espaçar, eu vou manter a abstinência nesses 6 a 9 dias, tá? Se eu estou precisando espaçar, dentro desse período, durante todo o meu período fértil, que vai durar cerca de 6 a 9 dias, eu vou evitar as relações, tá? Porque aqui há chances de conceber, tá? O seu óvulo só dura 24 horas, mas a gente não consegue saber exatamente em que momento o óvulo foi liberado. A gente sabe que é ou no ápice ou nas próximas 48 horas. E aí, por isso que dentro do método, a gente conta 3 dias para voltar à infertilidade, tá bom? Então, eis aqui o período fértil, tá? O que eu quero ressaltar para vocês. Cada mulher tem um tipo de ciclo. Cada mulher tem a sua produção de muco. Isso depende da sua circunstância. Qual é a tua idade? Quanto tempo usou pílula ou nunca usou? Você é jovem, você já tem 40 anos, mais de 40 anos, 50 anos, 25 anos. A tua fertilidade vai caminhar de acordo com a tua realidade. Mulheres de 25, 30, 32, 35 anos que nunca usaram pílula podem ter a produção de muco excelente, período fértil nítido, tá? Eu atendo muitas alunas noivas e aí a gente vê um ciclo redondo e bonito. Por quê? Porque são jovens, a maioria delas que eu atendo nunca usou pílula porque já vivem ali a castidade, né? As noivas trazem esse plus aí, né? A maioria das que eu atendo. Então vem com um ciclo bonitinho, encaixadinho, perfeitinho, tá? Porque elas nunca usaram nada e são jovens. Agora pensa na tua circunstância. Nayara, eu tenho 38 anos, né? Ou seja, já tenho 38 anos. Se tua vida fértil começou aos 12, 13, a menarca, a primeira menstruação, olha quanto tempo passou. Já passaram alguns aninhos aí, né? Ou seja, teu ciclo, né, já está ali encaminhando, daqui a alguns anos a pré-menopausa chega. E se você soma isso a uma amamentação ou a 10, 15 anos de pílula, a gente já sabe que o muco vai ser reduzido, tá? O muco vai ser menos. E aí a gente vai precisar de quê? De ajuda, de orientação, para que você consiga ver e identificar, não ficar sonhando, eu quero ver o tal do muco clara de ovo. Não, gente, é o seu período fértil, é o jeito como o seu corpo reage, tá? E aí, veja, depois desse período fértil vem a fase lútea. Mas antes de entrar na fase lútea, eu vou falar para vocês que vocês estão bombardeando aí o site sobre o Flow e sobre os aplicativos, ok? Gente, olha só. Raciocina, tá? Eu uso calendário, eu uso Flow, eu uso aquarela, sei lá o que. Raciocina. Se esse aplicativo te dá a possibilidade da data da tua ovulação, como que ele tem essa informação? Ele tem um teste que conecta com teu sangue, com teu muco, com alguma coisa assim? Você acha que ele adivinha? Como é? Fala aí pra mim, vocês que estão bombardeando do Flow aí. Ele te dá a previsão do início do teu período fértil? Coloca assim, ele dá a previsão. Como que ele dá essa previsão? Através do que você escreve ali na data da menstruação ou através da variação do teu muco? Geralmente, a maioria dos aplicativos, ele vai fazer o quê? Você vai colocar a data que a sua menstruação, por exemplo, desceu hoje, 12 de novembro. E aí, ele vai calcular que a partir do 10º dia você vai entrar no período fértil. 10 dias após o início da sua menstruação,
você vai entrar no seu período fértil. Isso é o quê? O que é isso? É observação? É método de auto-observação? Você está se auto-observando assim? Sim ou não? Isso é uma tabelinha. Aplicativo de celular ou calendário que te dá a provável data do início do seu período fértil, nada mais é do que a boa e velha tabelinha, tá? Gente, é só você pensar como que o celular, um aplicativo, vai saber a diferença do ciclo da Nayara para o da Juliana, da Ju Fratini. Como? Ou para Mariana. Como que ele vai saber? Por exemplo, que o meu ciclo, Nayara, é curto e o meu período fértil começa no 10º dia e termina no 15º, mais ou menos, às vezes no 14º, que meu período fértil também é curto, ou da Vanessa, ou da Marina, minha aluna, que tem um ciclo de 33 dias e o período fértil dela começa por volta do 15º dia do ciclo. Como que ele vai diferenciar? Eu da Marina. Como que ele vai diferenciar da outra menina que está amamentando? Se você é igual a Ju, que só usa para marcar a data da menstruação, ok. Não, eu só uso porque aí, se eu for na gineco ou se eu engravidar, eu sei pelo menos o dia que a menstruação desceu. Ok. Mas se você passar a usar o MOB, você não vai precisar mais disso. Por quê? Porque a data da menstruação vai estar na sua tabelinha, no seu gráfico. Tabelinha não, no seu gráfico. Anotado, ou no seu caderno, onde você faz a tua anotação. Entendeu? Então, a gente não vai precisar mais desse calendário. Eu quero que vocês raciocinem. Você que vai me dizer se você vai confiar nesse aplicativo. Entendeu? Você confia? Ele raciocina, ele pensa, ele conversa, ele te pergunta como está o seu muco hoje? Né? Aí se você falar, não, o meu PBI é seca ou úmida, muco esfarelado, mas hoje eu estou molhada. Aí se você conversa assim e o seu aplicativo falar, então possivelmente hoje você pode estar no período fértil. Aí você pode confiar nele. Agora, se você bota a data lá, ele vai funcionar igual tabelinha, gente, tá? Agora não, Nay, eu uso só para anotar. E quando eu fizer o método, eu quero continuar anotando ali, mas o meu aplicativo não me dá previsão. Eu só anoto tudo, muco, a sensação, tudo. Ok? Aí, ok. Aí você pode usar. Porque aí você está usando aquilo como se fosse a planilha mesmo que você usa, só para você anotar. Entendeu? É como eu falei no início da live. Se existisse algo fixo, eu daria para vocês. Eu não ia ficar aqui me desgastando. Falando de período fértil, gente. Eu acabei de ensinar para vocês. Eu dei tudo para vocês, tá? Eu acabei de ensinar para vocês como identifica o período fértil. Quando começa e quando termina. Acabei de mostrar para vocês. Eu sei que nesse primeiro momento vocês não conseguem aprender tudo, né? Muita coisa passa porque vocês estão agitadas, porque vocês estão começando a ouvir isso agora. A gente precisa de um tempo para amadurecer e para conseguir aprender, né? Para digerir tudo isso. Mas eu acabei de mostrar para vocês como é o período fértil. Se fosse para contar dias, eu não ia perder meu tempo falando pra você, olha o muco, olha a vulva inchada, que lindo, que... Não, bota lá no calendário e vai, tá? Porque nós somos variáveis, nós somos cíclicas. Conforme uma variação na nossa vida acontece, passei dos 40, né? Veja, eu, Nayara, tenho 33 anos, o meu ciclo hoje aos 33 é totalmente diferente do meu ciclo aos 23. 10 anos se passaram. Meu muco diminuiu, meu período ficou diferente, né? Daqui até os 43, 45 vai mudar mais ainda, né? Vai chegar ali, vai começar o climatério a se apresentar e por aí vai. Então a gente só consegue observar essas coisas se eu ganho autonomia e conhecimento para me auto-observar, sabe? Eu digo assim, ó, tabelinha e aplicativo fixo nos emburrece. E o método de autoobservação nos torna mais inteligentes. Porque quando eu quero algo prático demais,
eu não quero o teu trabalho de me observar, eu não quero o teu trabalho de aprender essas coisas, eu quero o quê? Facilidade. Eu quero rapidez, agilidade. Geralmente isso não te leva a uma reflexão, a um autoconhecimento, a um estudo. Isso não te deixa a pessoa mais inteligente. Agora, quando você estuda, se aprofunda, busca autoconhecimento, aprende, aí você se torna uma pessoa melhor em vários âmbitos da sua vida, tá? Então, vamos lá. Acabou o seu período fértil, vem a fase lútea. 3 dias após o ápice, você e seu marido estão liberados para as relações sexuais sem nenhuma chance de engravidar até a sua menstruação descer. Essa fase vai durar de 11 a 16 dias. Vou repetir, é só isso que eu tenho que falar da fase lútea, tá? Só isso que eu tenho para falar da fase lútea. Ó, presta atenção, anota aí. 3 dias após o ápice, ou seja, a partir do 4º dia, você está infértil. Totalmente infértil. Não tem mais chances de engravidar. Ou seja, você e seu esposo podem manter relações até a menstruação descer. Porque agora você já ovulou, o óvulo já foi liberado, ou ele morreu ou ele foi fecundado. A sua cérvix está fechada, tá? O colo do útero, bem ali logo acima, tem a cérvix. É esse lugar onde o muco cervical é produzido. No período fértil, lá na minha mentoria a gente tem uma aula que eu mostro a cérvix, como ela vai abrindo, tá? Ela fica assim, ó, na fase infértil. No período fértil ela vai fazendo assim, ó, como uma flor, porque ali vai sendo produzido o muco, por isso que a gente vai sentindo mais molhada, mais úmida. Quando acaba o período fértil, os ovários já estão ali adormecidos, parados, a sua cérvix fica fechadinha de novo. Tem um tampão chamado muco-G que tampa ela. E aí por isso aumenta a sensação de secura. Ou você vai ficar seca ou você vai ficar úmida na fase lútea. Geralmente você não vai ficar muito molhada, nem com produção de muco elástico, nem gelatinoso. Até pode vir a ter algum muco, mas um muco de característica infértil, tá? Não um muco claro de ovo, elástico, transparente ou escorregadio, tá? E aí, novamente, vai começar um novo ciclo. Então, nós passamos hoje, gente, por todas as fases do ciclo. Período menstrual, fase folicular, período fértil, fase lútea. Depois volta de novo, ó. Período menstrual, fase folicular, período fértil, fase lútea. Se eu preciso espaçar as gestações, os meus olhos vão estar voltados para o período fértil. É ali que eu tenho que me abster. Gente, e isso vai acontecer ciclo após ciclo. Por isso que, às vezes, no primeiro ciclo é mais difícil. Porque é o primeiro contato que você está tendo com aquilo. Depois a coisa vai se repetindo, sabe? Depois volta para o lugar e você... menstruação de novo. Aí depois fase folicular. Você, já está parecido com o ciclo anterior, né? Aí depois período fértil de novo. Ó, a G ali falando. Pra quem quer engravidar, deseja que passe voando para poder fazer um testinho. Isso mesmo, né? Pra quem tá tentando engravidar, você usa a minha dica lá do sangramento de nidação. G, ele dá uma... que eu falei na live de ontem, não sei se você tava, não lembro. Então tudo volta pro normal e você vai ter a possibilidade de se observar novamente no próximo ciclo, tá, gente? É isso sobre o período fértil, tá? Agora, eu queria falar algo que eu recebi caixinha e direct também de algumas pessoas me perguntando. Então, vou usar esses minutinhos finais pra gente abordar esse assunto, tá? Fechamos então as fases do ciclo. Eu queria tirar a dúvida de vocês. Muitas pessoas me mandaram, tanto aqui na live, quanto no direct, quanto na caixinha. Nai, e vasectomia e laqueadura? E camisinha? Coisa interrompida, eu falei ontem, não falei? São pecados graves? São, gente. Porque lá na mentoria eu abordo isso com calma. Eu mostro por que é pecado segundo o catecismo da igreja. Tá? Mas veja,
tudo aquilo que me esteriliza e que vai contra os princípios da vida matrimonial é pecado grave. Gente, você fazer uma laqueadura não é algo normal. É a mutilação do seu próprio corpo. Você está mutilando, degradando, retirando uma parte de um órgão seu ali, bom, saudável, que serve para gerar vida. Pensa em você prestando conta disso com Deus. Me ocorreu isso agora. Aí Deus vai te perguntar, mas por que, minha filha, que você arrancou um órgão que eu te dei? Ah, não, Senhor, sabe por que aquele órgão, ele não era como os meus dedos, que servia para coçar o nariz, para pentear o cabelo, para pegar um copo e para cozinhar. Porque talvez se fosse para mutilar um dedinho, você e eu não íamos querer. Você quer ficar sem dedos? Você quer ficar sem um pedaço da orelha? Você quer ficar sem um lábio? Não. Aí a gente vai falar para Deus, não, Senhor, mas sabe o que é? A minha tuba uterina, eu não queria elas não, porque elas só serviam para uma coisa, para me dar filhos. E eu não queria essa utilidade delas. Aí Deus vai olhar para nós e vai falar assim, mas eu coloquei elas aí, realmente para isso. E você fez o quê? Matou ela, tirou, mutilou um pedaço do seu corpo. Olha o tamanho do egoísmo. Ninguém vai querer tirar as cordas vocais para parar de falar, Ninguém vai querer tirar um aparelho auditivo. Por quê? Porque falar é bom, ouvir é bom, ver é bom, andar é bom, tocar é bom, pegar é bom. Ter filho é bom? É, mas talvez você não ache isso. Eu posso te falar do fundo do meu coração, ter filho é muito bom. Hoje eu consigo enxergar isso. Eu entendo que talvez você não entenda isso ainda. Eu também já não entendi isso, tá? Em alguns momentos eu também senti medo de ter filho e tudo mais. Mas eu sempre quis ter muitos filhos, apesar de não ter ainda, né? Mas ter filho é bom, é porque a gente ainda não enxerga. E aí você vai ter que prestar conta com esse órgão que você retirou, que só servia para isso. Como se isso fosse algo ruim, pequeno, mas na verdade é algo grande, digníssimo. É a mais alta dignidade do ser humano, gente, é a geração da vida. Quando a gente gera uma vida, a gente está participando da criação de Deus. Você não foi chamado nesta terra para uma dignidade maior. Não existe nenhum serviço que você faça para a humanidade que seja maior do que esse. E eu poderia ter aqui alguém muito importante. Porque se Deus te chamou a vocação do matrimônio e te deu o dom da maternidade, é o que de maior você pode fazer nessa vida. É gerar esses filhos e educá-los para Deus. As duas coisas juntas. Não é gerar e abandonar. É gerar e educá-los para Deus. Essa é a tua maior e grande missão. Porque nessa missão você se torna co-criador diretamente. É como se você e Deus estivessem fazendo algo juntos. Percebe? Você está participando desse milagre junto com ele. E aí laqueadura é pecado e vasectomia é exatamente a mesma coisa. Só que a diferença é que a esterilização no homem e a sua é na mulher. Tanto faz, o pecado é do casal ali. Tá? Se os dois são cúmplices, o pecado vai ser do casal, não importa se foi no homem ou se foi na mulher, os dois consentiram. Ah, meu marido fez, eu não sabia. Ok, então o pecado é só dele. Mas se vocês dois lá vão se esterilizar para depois chegarem diante de Deus e falar que não queriam os filhinhos que ele sonhou, ok. Ah, mas eu fiz, mas eu não sabia que era pecado, eu fiz porque estava na moda, porque eu não queria ter mais filho, eu não era convertido, ok. Já se confessou, se não confessou, confessa, vida que segue, Deus perdoa. Só que a partir de hoje, vocês estão ouvindo. Então, aí a coisa já se torna diferente. Né? Quem mais é dado, mais será cobrado. Ontem, hoje, foi dado bastante conhecimento para vocês, assim como foi dado para mim um dia, tá? Foi dado para mim, hoje eu só compartilho o que Deus me deu. Nada disso é meu, é tudo que Deus me deu e eu só compartilho miseravelmente o que eu sei, entende? Então, a partir de hoje, vocês sabem disso.
E aí entra o preservativo, e aí entra também o coito interrompido, porque eles impedem, de alguma maneira, a geração de vida. São métodos de barreira. O preservativo é um método de barreira. Ah, Nay, usar preservativo é menos pior do que usar pílula e DIU? É menos pior. Mas também é matéria de pecado grave, porque desassocia o matrimônio da sua função. Tá? Qual é a função do matrimônio? É eu me unir ao meu cônjuge, fazer o bem para ele e possivelmente gerar filhos para Deus. Ok? É isso que vocês têm que entender, tá? Gente, ó, 2 perguntas. São 10h15, é hora de acabar a live. 2 perguntas. Só. Quem mandar primeiro vence. Vou falar na ordem. Só enquanto eu bebo uma aguinha. Tenho DIU e tô querendo tirar. Meu esposo disse hoje que fará vasectomia. Tira o DIU. Convence ele de usar o preservativo até você conseguir aprender o método, tá? Tenta convencer ele disso. Vai descendo escadinha, né? É melhor migrar para um preservativo do que o seu marido fazer a vasectomia. Conversa com ele sobre o que nós conversamos aqui na live. Ó, gente, recado. Amanhã a live não ficará gravada, esteja ao vivo, porque nós vamos falar das 4 regras do método. A minha menstruação passa 30 dias. Como faço? Gente, não sei. Menstruação de 30 dias? 30 dias menstruando, você precisa ir no médico. Minha menstruação não vem regular. Dá certo? Sim, Tassiana, dá certo. Talvez, Tassiana, você vai descobrir que a sua menstruação nem é tão irregular assim, ok? Quando você começar a se observar, a gente vai ver se é regular mesmo ou não. Às vezes é só essa variação. Seu ciclo pode durar 28 dias, aí no outro ciclo 29, 30. Isso não significa que é irregular, tá? Por exemplo, Nayara, meu ciclo é irregular. Aí eu vou te perguntar, por quê? Porque esse mês desceu dia 1º de novembro e no mês anterior desceu 5 de outubro. E no outro mês desceu 10 de setembro. Isso significa que meu ciclo é irregular? Não. Não é data que se vê irregularidade de ciclo, tá? E vocês precisam aprender, mas hoje não dá mais tempo. Quanto tempo demora para sair o hormônio? O hormônio da pílula? Então, cara, varia da sua saúde e tudo mais, assim, para uma estabilidade maior de 3 a 6 meses, tá? 3 meses ali, a maioria das mulheres já responde bem legal, tá? Até 6 meses em mulheres que tomaram muitos anos. Mas uma média de 3 meses você já fica ok, tá? Pra sair, sai rápido, é só você parar de tomar. O que eu falo é pro seu ciclo se estabilizar, tá? Ó, já respondi mais que 3, hein? Quem tem problema... Não, Usineide, não pode fazer laqueadura. Que problema que vou... Eu acabei de explicar laqueadura, mulher de Deus, misericórdia. Não, quem tem problema faz o método natural, tá? Eu vou falar pra vocês, pra finalizar a live, não vou responder mais nenhuma pergunta. Eu vou falar pra vocês, amanhã eu respondo, esteja ao vivo, acabou, vou finalizar aqui agora, ó. Cadê a minha imagem de Santa Giana? Santa Giana, ela tá ali no cantinho. Foi uma mulher normal. Ela teve fibroma. Ela teve um câncer enquanto gestava. Você acha que por causa daquele câncer ela deveria interromper a gestação dela e matar aquele bebezinho? Porque ela tinha realmente algo grave? Se ela não tirasse o fibroma, ela ia morrer? Isso é justo? Eu matar uma criança porque eu estou doente? Não é, tá? Tudo bem que foi, né, um caso extremo, é diferente do seu, mas não existe nenhum motivo grave que te leve a fazer laqueadura. A tua fertilidade vai acabar 40, 43 anos, 45, talvez você já não engravide mais. Quantas mulheres após os 40, 41 anos não conseguem mais engravidar? Aí você vai lá, não é possível que o que eu te falei sobre aquele diálogo com Deus não entrou na tua cabeça, mulher.
Entende ali, ó, amo Santa Giana. Não existe isso, você está buscando ali um motivo. Se a gente for buscar motivo para fazer laqueadura e para usar pílula, você vai achar mil. É dor de cabeça, é meu marido que não quer, eu que não aguento essas crianças, eu não durmo mais, eu tô com fluxo intenso. Não existe nenhum motivo. Os motivos que existem para vocês passar uma gestação, você vai usar o método natural e só. Existe algum motivo que vai fazer você desejar arrancar um olho? Me fala. Nenhum. A mesma coisa com a tuba uterina. Amém? Gente, faz o print. Não vou fazer pose. Faz o print, me marca com a frase que mais te tocou ou com o que você aprendeu na aula de hoje, tá bom? O que mais foi interessante para você, o que mais te tocou o teu coração, tá bom? Amanhã teremos mais um tempinho de dúvida. Deus abençoe muito vocês. A live não ficará gravada, por isso esteja ao vivo comigo. Nós vamos falar das 4 regras do método natural, tá bom? Muito obrigada, Érica e Dinalda, pela paciência, pela partilha, pelas mensagens aqui na live, tá bom? Deus abençoe muito vocês e até amanhã. Vou dar um sorriso. Amanhã abre a turma 23, isso mesmo. Gente, para quem quiser saber mais informações da mentoria, quiser entender como funciona, amanhã nós abriremos as vagas para a turma 23 da mentoria em métodos naturais, tá bom? É sempre um sucesso, nós sempre temos vagas limitadas, então estejam atentas. Se você deseja mudar de vida, se você está ainda muito confusa, não se preocupe, é normal. Isso só significa que você vai precisar de mais aprendizado e de um acompanhamento individual. E se é isso que você deseja, aprender mais e ter uma pessoa para te acompanhar, esteja na live amanhã, para que você possa entrar na mentoria, para que você possa dar esse passo e iniciar ainda esse ano, tá bom? Santa noite, um beijo, fiquem com Deus.